Capitán, levántate, porque o povo brasileiro precisa de você. Capitán, levántate, porque o povo brasileiro precisa de você. Tentaram silenciar com mentiras, tentaram silenciar com calúnia, tentaram tirar tua vida de forma covarde e suja, mas o que eles não sabiam da sua proteção divina, e todo o povo brasileiro vem orando por tua vida. Oh, levántate, porque o povo brasileiro. Boa noite, tudo bem? Estamos voltando aqui nessa live, agora a live das 19. Um grande abraço para todo mundo e espero que agora na live das 19 eu não cometa tantos erros como eu cometi na live especial aí, quando a gente estava assistindo juntos o vídeo da manifestação do Jair Bolsonaro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o Bolsonaro fez duas declarações que, num país democrático e onde a imprensa fosse uma imprensa isenta de verdade, não fossem franjas de partidos da esquerda, nós teríamos a primeira manchete: Bolsonaro denuncia fraude na eleição de outubro. Segundo, Lula não fugiu porque é culpado. Seriam as duas manchetes dos jornais nessa segunda-feira. Mas como a imprensa é uma franja do PT, é claro que ninguém vai comentar absolutamente nada. Espero que vocês nos acompanhem ao longo dessa 1h30 que nós vamos ficar aqui. O nosso companheiro nesse primeiro momento é o Dr. Milton Pires, que eu espero não errar de novo, que eu espero colocá-lo no ar aqui. Nós já fizemos uma conversa pela linha de serviço, porque a gente é antigo, então a gente diz que nem o pessoal de rádio, fala pela linha de serviço comigo, Pedro Carneiro Pereira. Então era uma história antiga, que a gente falou pela linha de serviço aqui, eu, Furacão e Milton Pires, estava tudo ok. Vamos ver se a gente consegue fazer um programa de qualidade que agrade vocês, trabalhando exatamente em cima do que o Jair Bolsonaro falou há muito pouco, através do telefone do Eduardo Bolsonaro. E nós já temos quase 3 milhões de views do vídeo lá na página do Eduardo Bolsonaro. E é natural que isso aconteça, porque é a primeira manifestação pública do Jair Bolsonaro, e é um gigante, é um leão. O cara é muito herói. Boa noite, Milton Pires. Prazer em tê-lo comigo aqui. Boa noite, Leudo. Prazer voltar aqui a conversar contigo, com todos os telespectadores, os ouvintes, os youtubers que fazem essa nobre família do Crystal Vox, Leudo. Ô Milton, eu estou muito feliz de você estar com a gente aqui, eu fico muito seguro com você estando comigo, porque você é uma pessoa que conhece tudo, você é um grande cidadão, uma pessoa que tem as condições necessárias para falar sobre um assunto tão complexo que é a saúde do Bolsonaro, a lucidez do Bolsonaro, o discernimento que o Bolsonaro tem dos fatos que ele falou ao longo de 20 minutos e 13 segundos. Eu não tinha visto passar o vídeo, achei que eram 4 minutos, quando eu fui assistir novamente o vídeo tinha 20 minutos. Então, qual é a tua primeira opinião sobre a manifestação do Bolsonaro? Olha, Leudo, como eu comentei contigo antes da gente entrar no ar, né, é um depoimento comovente, é uma coisa que emociona todos nós, mesmo as pessoas com formação em medicina, que convivem com o sofrimento, com a dor, com a morte dentro do hospital, ver uma pessoa nessa situação representar uma luta que é dupla, né, uma luta que é dele mesmo e uma luta por aquilo que restou de democracia no Brasil. A doença do Bolsonaro, a lesão do Bolsonaro, a recuperação do Bolsonaro é a recuperação que tentamos todos nós fazer daquilo que sobrou de democracia ainda, né? Então eu te confesso, eu me sinto emocionado como cidadão, né?
feliz como médico de ver que ele está melhorando, e extremamente preocupado, né, Leo, como brasileiro, com as coisas que ele nos colocou ali, porque elas são aquilo que a gente chama, como eu estava te dizendo antes, em filosofia, de uma verdade autoevidente, né? É uma verdade a priori que a gente deve, né, desconfiar, apostar, né, com grande probabilidade que essa organização criminosa que controla o Brasil tente fraudar as eleições, né, não dando a vitória no primeiro turno, que eu acho que é a chance que nós temos, é levar para o segundo turno, porque aí fica muito mais fácil de enganar as pessoas no Brasil, né? E a primeira alternativa era aquela que a gente sempre disse, era matar o capitão Jair Bolsonaro. Isso não deu certo, então agora tem que fraudar a eleição, né? Eu acho que isso aí é um raciocínio bastante lógico, né, Leudo? Doutor Milton, eu pensei 7, 8 segmentos do pronunciamento do Bolsonaro, mas eu quero começar pelo mais, para mim, politicamente o mais importante. É o comportamento do Lula, do PT, dessa organização que a maioria chama de organização criminosa, e que de fato souberam trabalhar muito de como chegar ao poder. Inclusive o Bolsonaro, na manifestação, ele sugere aos jornalistas que imaginam que terão liberdade no Brasil no momento pós a fraude, né? Porque diz, se o Haddad assumir, imediatamente vão tirar as liberdades dos jornalistas. Então ele sugeriu que os jornalistas leiam o caderno de teses do PT de 2015 e análise de conjuntura de 2016. O que o senhor pôde observar no que o Bolsonaro tentou transmitir com isso? O que o Bolsonaro tenta fazer ali, Leudo, é uma coisa que a sociedade brasileira, todo o país deveria ter feito há muito tempo, que é mudar a ideia que nós temos dos trabalhadores, né? Nós achamos que o PT é um partido, ele não é, ele é uma força revolucionária, né? Isso nunca ficou claro para a sociedade brasileira, isso no imaginário popular brasileiro, quando se toca nessa expressão revolução, força revolucionária, a tendência das pessoas é pensar no estrangeiro, né? E não, isso é coisa de outro país, isso não existe aqui. Então, o Brasil sempre viu o PT tomando gato por lebre, né? O PT ele não mudou em nada, nem os partidos de esquerda ao tentarem matar o Jair Bolsonaro, né? O PT não vai mudar em nada tentando fraudar a eleição. Isso é o que ele sempre foi. Antes ele estava disfarçado, é isso, né, que a gente deve dizer. Agora, essa tomada de consciência, Leudo, ela tinha que ter sido, né, lamentavelmente, isso tinha que ter começado há muito tempo antes, porque é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, é o seguinte, Leo, todos nós tivemos uma formação conservadora, né? Uma das frases mais comuns da gente escutar dos nossos pais é de que quando um não quer, dois não brigam, né? Essa é uma das maiores verdades da vida, só que isso, Leo, isso vale individualmente, né? Se isso é verdade para as pessoas, isso é verdade para a vida individual das pessoas, né? Como uma regra de convívio do cidadão em sociedade, para evitar conflito, para conduzir a sua vida. Agora, isso em política não vale, né? Isso em política não funciona, e quando a gente tenta, né, tratar democraticamente, quando a gente tenta puxar para dentro de um processo eleitoral, né, para um processo democrático, supostamente democrático dentro do país, uma força que é criminosa e uma força que é revolucionária, nós temos uma guerra assimétrica, que é isso que tu falavas outro dia na tua live, né? A assimetria de coisas, quer dizer, eu crio um grupo no Facebook e vou dar uma facada, né? Eu faço uma manifestação com milhares na frente do hospital, você traz um ditador africano trazendo 16 milhões para cá. Então, assim, é uma assimetria muito grande, né? É uma disparidade de métodos e de forças, né? E de critérios morais de ação, que no caso deles não existem,
né? Eles não têm nenhum pudor, eles não têm nenhum limite. E aí, Leandro, eu queria te lembrar o seguinte: nós precisamos ser muito. Eu gosto muito de história, sabe? Eu gosto muito de ler, de gravar, de pensar e observar o que eles dizem, e nós temos que ser justos assim, né, com eles. Porque eles sempre vieram dizendo que eles iam incendiar o país, que eles iam fazer e acontecer, que ia rolar sangue, né, que ia ter morte, que eles não iam admitir. Então, assim, por incrível que pareça, eles sempre foram muito sinceros nisso aí, né, Leandro? Eles sempre foram muito honestos nesse tipo de coisa. Não sei se tu concordas comigo. Sim. Na verdade, eu tô aqui brigando com o meu corte aqui. O que eu posso dizer para ti, Milton, nessa confusão toda que nós estamos vivendo aí, nós estamos aparecendo sem o nosso corte aqui, porque a gente está brigando aqui, mas isso é natural. O que eu tenho para dizer para ti é o seguinte: eu venho observando todos os dias aí, e as pessoas que têm nos acompanhado são muitas. Nós hoje agora já temos aí com 2.160 pessoas e 11 minutos de live. E nós encerramos uma tem meia hora com 6.000. Então as pessoas estão sedentas para buscar informações a respeito do atual, do verdadeiro cenário que nós vivemos aqui hoje. Nós vivemos um cenário muito complicado. Nós temos o líder das pesquisas internado no principal hospital do Brasil porque foi vítima de um atentado político. E o que mais me chama a atenção é que a imprensa brasileira não trata o episódio como atentado político, trata como tentativa de assassinato, como um crime comum. Não bastou a Polícia Federal entender que deveria considerar um crime contra a Lei de Segurança Nacional. Não, a imprensa continua a dizer que se trata de uma tentativa de homicídio. E daí, lá no Rio de Janeiro, a mesma imprensa diz que o caso da Marielle é um crime político, sem saber se é um crime político. O de Juiz de Fora a gente sabe que é um crime político. Foi praticado contra o candidato líder das pesquisas. Então, evolui o assunto, eles esperavam que o Bolsonaro morresse. Esta era a aposta de que o Bolsonaro morresse. Eles já tinham tudo montado, tanto é que imediatamente após a prisão, que foi um acidente a prisão do bispo, porque o bispo estava marcado para morrer, porque eles fariam sim a faxina, a famosa faxina no serviço de inteligência, e daí imediatamente se postraram à disposição do bandido, do terrorista, porque para mim o bispo é um terrorista. Ele não é um assassino, ele é um terrorista. E agora muito mais, com o episódio de sexta-feira da chegada de 16 milhões de dólares ao território brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vivemos, como diz a Defesa Net, um momento de intromissão interna de serviço de inteligência estrangeiro. Então, o Bolsonaro hoje fala. Eu, na minha opinião, porque eu levo algum tempo para conseguir fazer uma reflexão. Para mim, hoje o que o Bolsonaro fez, doutor Milton, e eu quero que o senhor me ajude nisso, foi um pedido de socorro. Eu acho que o Bolsonaro falou pedindo socorro hoje. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Inclusive nos momentos que ele se emociona ali, a gente vê o desespero, né, dele, que evidentemente se mistura com a dor, com o medo que a pessoa sente numa situação como ele está, mas tem também isso que tu falou, né? Esse pedido de socorro de alguém que está tentando explicar para o Brasil que está enfrentando uma força política disposta a qualquer coisa. O desproporcional, né? Desproporcional. Desproporcional. Eu digo assim para ti, viu, Leandro? Um exercício que a gente faz como médico sempre é o exercício de empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do doente e ver o que ele está pensando, né? Petistas são psicopatas, né? São assassinos, terroristas, revolucionários, psicopatas, mas isso não me impede de tentar imaginar como é que eles se comportariam ou o que eu faria se eu estivesse no lugar deles. E eu vou ser muito direto aqui contigo, viu, Leandro? Eu escrevi sobre isso outro dia. Se chama o decreto do estado de qualquer coisa, isso está lá no Ataque Aberto, está em outros lugares também, onde, resumidamente, o que eu digo é que o próximo passo dessa gente seria provocar uma bomba, por exemplo, Leandro, numa estação de metrô em São Paulo,
né, obrigando esse Drácula, essa criatura do MDB que está na presidência da República, a decretar o estado de qualquer coisa, como eu lhe disse, e aí não sair eleição. Né? Essa seria uma outra possibilidade, uma outra tese, antes da própria fraude, né, Leandro, que o Bolsonaro nos chamou a atenção hoje no vídeo, né? Pois é, quando a gente fala sobre o que o Bolsonaro falou da tentativa de fraude, e ele fala, né, de forma dura nisso, ele é muito presente no que ele diz. Olha, pode acontecer uma fraude aí, essa fraude, pelo que eu tenho... Porque, na verdade, o Bolsonaro hoje, quando falou, o Bolsonaro já conversou com muita gente, doutor Milton. Quero dizer isso para quem está com a gente aqui. O Bolsonaro não falou só pela emoção. O Bolsonaro hoje falou como candidato a presidente da República, líder nas pesquisas, e quando ele diz que há uma armação, eu vou usar o termo armação porque não tem outro para ser utilizado nesse momento. Quando há uma armação, e essa armação está disposta a colocar 40 votos em cada urna, que será aberta logo após a conclusão do processo de votação às 17 horas do dia 7, e esses 40 votos são em favor dos candidatos do PT, ou seja, da legenda do PT, isso inviabiliza qualquer eleição, doutor. Se o Bolsonaro tem essa informação, a eleição está comprometida. As urnas estão todas distribuídas, elas já foram alimentadas com o programa, e se esse programa já está nas urnas, a fraude está pronta e montada. É exatamente por causa disso, que tu acabas de dizer, Leandro, que eu implorei por uma intervenção militar no Brasil. Né? Eu implorei por uma intervenção que colocasse PT, PSOL e PCdoB na ilegalidade e restaurasse as condições mínimas para um processo eleitoral. Né? Não era para trazer de volta tortura, desaparecimento, ditadura e um regime militar durante 20 anos. Não, era para que nós pudéssemos ter isso que tu está dizendo agora, que está sob risco, que o Bolsonaro acabou também de demonstrar no vídeo dele, que é a lisura do processo. Né? E o processo eleitoral brasileiro, ele já começa com um problema que é a participação do PT. O PT não podia mais existir, Leandro, depois do que ele fez com o Brasil. Dilma Rousseff não deveria estar na cadeia, não concorrendo ao Senado. Essa gente não podia estar dentro do processo. A simples participação deles no processo é uma afronta ao processo. Né? É assim que eu vejo. Agora, como é que nós vamos fazer? Como é que a sociedade brasileira vai fazer isso? Eu tenho conversado com as pessoas no WhatsApp, no Telegram, com um grupo de amigos mais próximos, as pessoas da minha família, que tipo de verificação, que tipo de segurança, de policiamento, né, de vigília que a sociedade brasileira pode fazer em cima dessas máquinas, Leandro? Eu pergunto, o que é que nós podemos fazer? Alguém sabe me dizer o que nós podemos fazer? Como é que se verifica a lisura de umas máquinas nas quais você pode, inclusive, adaptar teclados, como ficou claro lá por aquela conclusão daquele perito da Polícia Federal? O que nós vamos fazer agora, Leandro? Pois é, doutor Milton, eu lhe confesso que quando eu ouço do senhor me perguntar o que nós vamos fazer agora, eu lhe confesso que eu não sei dizer não. Eu fiquei tão assustado com as declarações do Bolsonaro, mas tão assustado com as declarações do Bolsonaro, que eu me pergunto em que país eu estou vivendo, viu? O senhor sabe que nós somos amigos, andamos juntos pelas ruas. No primeiro momento das manifestações de 2015, nós andamos abraçados, temos fotos nossas nas ruas, mas o nosso movimento foi sangrado pelo pessoal do PMDB. O pessoal do MDB sangrou. E hoje, para minha surpresa, o Marum disse na imprensa que o MDB pode apoiar o Bolsonaro. Isso é um deboche nesse momento, né? Eu acho um deboche. Marum apoiando o Bolsonaro, é? É.
Nos jornais hoje. O Marum é o Dilma do MDB, né? Ele é um do MDB, essa é a definição dele. Eu acho que ninguém quer, nem precisa, nem quer saber quem esse cidadão apoia ou não. Eu acho que ele e o grupo do MDB tem que rezar para aquilo que vai acontecer depois do final do ano, se porventura, né, se Deus quisesse, nós conseguirmos ganhar com o capitão Bolsonaro essa eleição. Porque o lugar dessa gente do MDB, Leudo, desse partido fecal, desse solo adubado de corrupção, que é o MDB, dessa massa amorfa, o lugar dessa gente é a cadeia, né? O MDB, tudo, eu costumo dizer, Leudo, que tudo no universo é matéria, energia ou MDB, né? O MDB é uma coisa que não é matéria nem energia, faz acordo com as duas e depois trai cada uma delas. É uma geleca, uma massa amorfa que permitiu que esses comunistas todos prosperassem no Brasil durante 30 anos. Prepararam o terreno para o Fernando Henrique, prepararam o terreno depois para o Lula e preparam o terreno. O MDB conseguiu derrubar, ajudar a terminar com o regime militar, fingindo que era de esquerda, e agora conseguiu derrubar a Dilma fingindo que era de direita. E ele não é nada disso. Ele é qualquer coisa, Leandro. É isso que eles são, né? Eu lhe confesso que eu não acredito em ninguém do MDB. Eu, pessoalmente, eu não falo com ninguém sobre política de forma séria com o MDB, porque o MDB é liderado pelo Zé Sarney. O Zé Sarney manda no MDB. Depois vem o segundo, que é o Renan Calheiros. Depois o terceiro por ordem é o Michel Temer. O quarto é o Eliseu Padilha e o quinto é Moreira Franco. Um partido político que tem esses 5 homens como as linhas de frente do partido, não pode ser levado a sério. E não adianta essa conversa, não. O MDB do Rio Grande do Sul é diferente do MDB do resto do Brasil. Eu ouço muito dos políticos. É uma bobagem que a gente não pode aceitar em momento nenhum isso. Tem até essa coisa do Rio Grande do Sul, né? Tudo no Rio Grande do Sul é diferente, os políticos do Rio Grande do Sul são diferentes, o futebol do Rio Grande do Sul é diferente, os médicos do Rio Grande do Sul são diferentes. Eu tô cansado de ser diferente, Leandro. Eu queria ser brasileiro com um pouco mais de dignidade, né? E eu acho que é isso que as pessoas desejam, é isso que as pessoas estão esperando, e elas estão depositando toda a sua esperança agora, né, num capitão, num homem que tá severamente lesado, né, saiu da UTI hoje, né, e que mostrou para nós hoje no depoimento dele o desespero dele, né, a preocupação dele com o que espera o Brasil daqui para frente, né. Eu tenho certo cuidado quando eu trato desses assuntos aí políticos que envolvem segurança, e o senhor foi oficial R2, oficial médico na aeronáutica, então o senhor conhece muito bem a caserna, o senhor sabe que nós temos militares, porque quando surgiu no primeiro momento a notícia de que o Bolsonaro tinha sido vítima de um atentado em Juiz de Fora, eu lhe confesso com toda a honestidade, eu pensei comigo, tem milico no meio. Mas não tive dúvida de pensar que tinha milico no meio. Quando eu falo em milico, eu lembro dos episódios do passado da história política brasileira. O Lamarca, o Prestes, os generais do Brizola. Então, gente infiltrada nas forças, capazes de contaminar a força, E daí, quando eu ouço, e quando eu leio, e quando eu vejo que o ministro da Defesa faz uma reunião secreta com o ministro da Defesa da Venezuela, 3 ou 4 dias depois do atentado, olha, eu coloco assim, não é uma pulga, é um besouro atrás da minha orelha, porque eu começo a pensar, será que também nas Forças Armadas não tem gente que não deseja o Bolsonaro presidente? O senhor é um homem que tem coragem de falar as coisas, eu gostaria de ouvir do senhor isso. Leudo, por que tem? Né? Porque não houve nenhum aspecto da vida cultural, institucional, da vida administrativa brasileira que não foi aparelhada por essa gente, né? Então, o Exército Brasileiro ele não é uma exceção, ele é uma organização muito grande que representa toda a sociedade, todos os segmentos estão lá dentro, e essas pessoas elas foram expostas e elas eram suscetíveis
como os civis, a Revolução Cultural, né? A Revolução Cultural marxista que se fez no Brasil, né? A tentativa de explicar toda a realidade, primeiro, como material, sem nenhuma transcendência, sem nada depois dessa vida que nós vivemos aqui, e segundo lugar, como uma luta de classe, né? É uma sociedade onde alguém é sempre culpado por alguma coisa do ponto de vista material, por ser de uma classe diferente, né? Por ter mais dinheiro. A esquerda brasileira construiu toda uma sociedade cuja moral se baseava no saldo bancário, né? Quem tem dinheiro é mau, é ruim, é porque roubou, é porque deve. Quem não tem, tem direito a ter dinheiro e nós, portanto, temos uma dívida histórica com essas pessoas. Foram isso que eles conseguiram fazer, e o Exército não é exceção, viu, Leudo? Eu não te diria que o Exército brasileiro chegou a um ponto, por exemplo, de agir como o Exército português, né? Como na Revolução dos... Sabe que em Portugal, Leudo, tem um livro muito interessante, História de Portugal, de Rui Ramos, que eu terminei algum tempo atrás, aonde a gente vê, Leudo, que o Exército e a Igreja portugueses se comportaram de uma maneira diametralmente oposta àquela que aconteceu no Brasil, né? No Brasil, a Igreja Católica se transformou nesse bando, né, de padres sindicalistas, esses companheiros padres, como eu chamo, né? E dentro do Exército sobrou alguma coisa. Em Portugal, o Exército português se aparelhou. Eles conseguiram, na década de 70, né, naquela época da Revolução dos Cravos, eles conseguiram aparelhar antes, inclusive, o exército português de uma forma que nunca conseguiram no Brasil. Mas em Portugal foi a igreja que se manteve à direita, que se manteve conservadora, não tinha teologia de libertação lá em Portugal, e a igreja ajudou a salvar o país, né? Tomara que o exército brasileiro não nos deixe na mão, Leudo. Né? Eu não sei exatamente em que sentido que são as declarações do general, me desculpe, as declarações do general Mourão e de outros militares de que o Exército fiscalizaria esse pleito de outubro, né? Aliás, a respeito disso, há pouco tempo atrás, o general Vilas Boas, tu deve ter visto, o Exército brasileiro emitiu uma nota oficial dizendo que não vai fiscalizar coisa nenhuma, né? Que o Exército não tem papel nenhum na garantia dessa eleição aí que se aproxima. Quer dizer, mais preocupante ainda, né, Leandro? Somando isso aí com a entrevista do Bolsonaro hoje, né? Eu confesso, doutor Milton, que eu hoje ainda vou levar algum tempo para eu conseguir entender a entrevista, a declaração do Bolsonaro. Eu lhe confesso que hoje à noite eu vou pegar essa entrevista, eu vou ouvir, vou assistir, vou voltar, vou fazer uns cortes, vou fazer uma edição nesse vídeo, porque eu quero tirar a parte emocional do Bolsonaro, que ela é uma coisa que não tem como a gente relatar a emoção dele. Ele segurou, assim, ó, esse camarada podia te infartar ali, dada a sua debilidade de saúde e todos os muros que ele ultrapassou dos últimos dias, e muros altos, viu? Ele teve ele tem um organismo muito forte. O senhor é médico, sabe disso. O Bolsonaro, se fosse um homem frágil, não teria ultrapassado essas dificuldades que ele passou na última semana. E o Bolsonaro misturou a emoção com razão. E esta mistura da emoção com razão nos trouxe muitas informações. Eu lhe digo, eu peguei pensei duas, mas eu tenho umas anotações aqui que eu vi que tem mais coisas. Ele disse mais coisas. Ele quando fala do alinhamento do governo brasileiro às ditaduras, eu acho que ele revela claramente qual é o papel do PT aqui no Brasil. É a implantação de uma ditadura. Porque quando ele fala que o PT é alinhado a ditaduras, o PT é uma ditadura. Não tem dúvida nenhuma. E nós tivemos uma prova disso aí com esse avião presidencial, né, da República de Cungamunga Equatorial, que nem eu chamo, eu sei lá se Guiné, ou sei lá o quê. Enfim, uma
dessas aí que o Lula e o PT usaram para lavar dinheiro do crime organizado e dinheiro roubado do Petrolão e do Mensalão, né? A República de Cungamunga desceu no aeroporto em São Paulo trazendo 16 milhões de dólares. Ora, para quê, Leandro? Por que essa gente vem descer no Brasil com um avião, com malas e malas de dinheiro antes da eleição e depois da notícia que todos nós estamos vendo na internet, que os assim chamados os trabalhadores, né, os militantes petistas responsáveis pela campanha estão sem dinheiro e estão parando de trabalhar, né? Porque o dinheiro dessa organização criminosa diminuiu muito, né? Eles apanharam muito, eles perderam muita coisa, a polícia foi para cima dele, a Dilma perdoou a dívida dessa Guiné 900 milhões de dólares. Pois é, então o que custa pagar 16, né? Eu te perdoei em 900, me manda 16, pô. Pelo menos para pagar os advogados do Adélio, né, Leandro? Você sabe que o que me chamou a atenção quando eu vi a notícia aí, evidentemente, que foi esse volume de dinheiro. E pior ou melhor para a gente descobrir o que estava acontecendo? Evidentemente que tinha diamante demais num relógio. Não tinha o mostrador do relógio, eram só diamantes. Não tinha ponteiros no relógio. Então foi preparado para o transporte. Ele foi preparado. E assim, lá na Avenida Paulista, esses diamantes são agora, nesse momento, são factíveis de serem trocados por dinheiro agora, nesse momento. Porque os banqueiros da Paulista recebem esses diamantes e trocam por dinheiro. Sabemos disso. No caso do presidente do Banco Santos, ele tinha um cofre cheio de diamantes quando invadiram a casa dele. Então esse camarada aí de Cungamunga, né, que é a República, na verdade esse cara é um maluco, é um irresponsável, é um assassino, ele executa pessoas lá na Guiné e ele é amigo do pessoal do PT. E não foram só 900 milhões, é muito mais. O Lula foi o lobista das empreiteiras em obras que foram financiadas pelo BNDES e que não foram realizadas lá. Então tem muito dinheiro lá. Isso que as pessoas no Brasil tinham que entender, Leandro, quando elas estão sofrendo sem tomografia, sem cirurgia, sem leito de UTI, elas têm que ver que lá em Cungamunga tem autoestrada feita com pista de concreto, né? Tem tomógrafo, tem UPA montada em Cungamunga, tem UPA no Oriente Médio, tem usina hidrelétrica na América Central, tudo feito com o nosso dinheiro. Tudo feito com o nosso dinheiro que esses desgraçados, esses marginais roubaram. Essa gente não tinha o direito mais de existir como partido político, muito menos de estar no processo eleitoral, Leandro. É uma ofensa a todos nós ter o PT no processo eleitoral e ter um bêbado cantando Legião Urbana lá como ministro do Supremo, né? O desespero dele está tão grande, viu, Leandro, que parece que ele teve que até concluir a faculdade de Direito, viu? Ele voltou agora a estudar, ele até conseguiu se formar. É verdade, eu sei disso. Não, mas ele não conseguiu vaga no pós-graduação ainda. Ele só fez a graduação, mas o pós não deu ainda. Mas tu acabas de dizer uma coisa, Milton, que é importante. Esse financiamento que a gente fez, o Brasil financiou a construção de usinas elétricas na Venezuela. Daí o Brasil compra energia da Venezuela para Roraima. Como hoje um jornalista pediu que a gente pronuncie corretamente o nome do estado, que é Roraima e não Roraima. Então, em Roraima, a energia elétrica distribuída vem de uma usina elétrica, de uma geradora elétrica na Venezuela, construída com dinheiro do FAT. Eles não pagaram a usina, estão nos cobrando energia elétrica e querem cortar a energia. E daí o nosso ministro da Defesa vai lá discutir. Imagina, o ministro da Defesa vai discutir com o ministro da Defesa sobre a energia elétrica para 29 municípios. Dá para acreditar nisso? É um negócio que contando ninguém entende, ninguém acredita, né? Mas só para terminar a história desse nosso novo ministro-presidente, viu, Leandro? Duas pessoas que me chamaram muito a atenção que ele levou lá para dentro, né? Primeiro, uma das mulheres mais lindas de Brasília, uma juíza federal, tudo bem, isso é direito dele, né? E dela também, eu sei lá qual é a relação deles. Agora, tem uma coisa que me interessa, Leandro. O que um general de 4 estrelas foi fazer como assessor do Toffoli?
antes das eleições, Leudo. Que intenção que existe nisso aí? Ou eu tô peco de novo. Sabe que eu sou muito paranoico, né, Leudo? Eu sou conhecido aqui, o Brasil inteiro já me conhece como paranoico. Na minha paranoia, Lula foi para cadeia, Dilma foi derrubada, o Bolsonaro tá com uma ileostomia e o Toffoli tá bêbado cantando Legião Urbana. Mas nós, somos eu e tu que somos os loucos, né, Leudo? Nós que somos os paranoicos. Eu quero saber, o que um general de 4 estrelas foi fazer como assessor do presidente do STF antes das eleições? Alguém sabe me explicar? Não, e mais, esse general que foi para lá é o general que foi autoridade olímpica. Ou seja, ele foi escolhido pela Dilma como autoridade olímpica e ele comandou o Comitê Olímpico Brasileiro. Dizem que ele é um dos mais politizados militares do Brasil, que é respeitado na tropa e coisa parecida. Mas daí eu pergunto, se o general foi cuidar do Toffoli, como querem nos convencer disso, como é que ele permitiu que o Toffoli fizesse uma festa para 1.400 talheres e não quer contar quem foi na festa? Isso para mim é escandaloso. Aquilo lá tava bom aquilo lá, hein, Leudo? Tava bom aquele negócio ali, Leudo. O uísque mais novo tinha a idade da mulher mais velha naquela festa lá, hein, Leudo? Olha aqui, ó, a Ana Cecília. Ana Cecília é uma das tantas mães do Cristal Vox. Porque ela participa todos os dias aqui, nos ajuda. Ela é uma mulher extremamente inteligente e eu não tinha visto isso e é bom que você também, Milton, preste atenção numa coisa. Projeto deles. Criação da Escola Sul-Americana de Defesa. 2. Criação da Unidade Técnica de Coordenação Eleitoral. 3. A abertura do espaço aéreo dentro da Unasul. 12 países. Outro alerta de Bolsonaro no vídeo de hoje. Leudo, sabe o que é isso aí? Como ela mencionou, a Unasul, a abertura de que... Eu me esqueci que mais que tu mencionou, a abertura de que, Leudo? Na verdade, a criação da Escola Sul-Americana de Defesa, a criação da Unidade Técnica de Coordenação Eleitoral e a abertura do espaço aéreo na Unasul. Sabe como é que se chama isso aí tudo que tu acabou de dizer? Ursal. Isso aí é Ursal. Isso é Ursal. Que a pessoa diz, né, porque o Ursal para nós, eu mandei até para TT outro dia, Ursal é aquele bando de urso, né, Leudo? Sim, Ursal. Até agora. Agora, quando começa isso aí, que a Ana Cecília, eu acho que é o nome dela, né, que te mandou. Ana Cecília. Né, Academia Militar Única, placa única, carteira de identidade única, né, isso é Ursal. Pronto, é Ursal, cara. É isso aí que é Ursal. Não tem nada de mítico, nem de misterioso, nem de fantasia. Ursal é isso aí, né? Eles só não colocaram isso aí a pleno, a todo vapor, porque não conseguiram, mas a ideia era essa aí mesmo, né? Era essa aí, né? João Francisco Biaba diz aqui, Leudo, quando li que o PT cresceu muito no Nordeste, rememorei as eleições passadas e já fiquei cismado com as urnas. Aí vem o Bolsonaro e dá uma declaração dessas. A fraude vai ser no Nordeste. Eu realmente não sei o que te dizer, Leudo, como é que eles vão fazer isso, se vai ser dentro de cada sessão, se isso vai ser lá dentro do TSE, como o Toffoli se fechou. Te lembra, Leudo? O Toffoli se fechou em 2014 por mais de meia hora sozinho com o resultado das urnas. Todo mundo esqueceu, te lembra disso? Não, Leudo? Eu não esqueci, eu falo aqui, mas é verdade. E o pior... Pois E o pior, você sabe que eu vou abrir aqui comigo para te contar uma coisa. Eu tenho uma informação, e olha que tu sabe disso, que eu sou um cara bem informado. Um avião da Força Aérea Brasileira deslocou de Brasília, fez um pouso aqui em Canoas e depois foi para a base, aquela nossa base lá na Antártida. E misteriosamente nesse avião, passageiros eram servidores do Tribunal Superior Eleitoral. E eles tiveram o azar de alguém observar que eles estavam destruindo HDs. Você sabe o que aconteceu depois? Pegou fogo lá na base aérea. Os caras colocaram fogo depois desse episódio.
Então é esses os caras que controlam o país, cara. Tá tudo preparado para acontecer uma grande tragédia, viu, Leudo? Uma grande tragédia na nossa história, que é a permanência da organização criminosa petista no poder, né? Ou com o picolé ou com esses poste, como chamam, né? O Haddad, eu não sei nem qual é a história desse cara, Leo, do que ele fez na vida dele. O cara já apareceu como prefeito de São Paulo, acho que ele era presidente. Esse cara apareceu pronto, né, Milton? Tá cortando o teu telefone aí, deve ser bateria tua aí. Milton, muito obrigado, viu, querido? Muito obrigado, muito obrigado por ter estado comigo essa 40 minutos, Milton. 40 minutos a gente ficou no ar aqui. Que maravilha, que entrevista boa, que conversa boa. Deus te ilumine sempre. Um abraço, Muito Milton. Obrigado, um abraço a todos aí. Força total. Força total, um abraço. Pois é, meus amigos, tá aí, tive uma conversa com o Dr. Milton Pires. Quero pedir desculpas aí, porque eu me atrapalhei hoje durante a transmissão, no momento em que eu mostrei o vídeo do Bolsonaro aqui. Eu me atrapalhei, tive que pedir socorro para o furacão, mas agora saiu. Eu estou ainda ali com a layer do Dr. Milton, que eu tenho que tirar, porque afinal de contas não pode ficar essa layer aí, ela está aí. Vamos tirar, ver se a gente tiramos a layer dele aí. Quero dizer para vocês que nós, nesse domingo à noite, fomos testemunhas de uma entrevista do Jair Bolsonaro. Entrevista não, uma declaração do Jair Bolsonaro no leito hospitalar, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tratou de assuntos extremamente importantes, ele enfocou a possibilidade de uma fraude eleitoral na eleição de outubro. Ele disse que isso é fato, que ele está denunciando. Na verdade, o Bolsonaro pediu socorro para as autoridades brasileiras, para juízes, promotores, ministros do TSE, ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje, quando são 16, nós estamos em 16 de setembro de 2018, já se passaram 16 dias do mês de setembro e nos separam 6 dias mais 6, 22, na verdade 21 da eleição. Eu não sei o que a gente pode fazer, o que pode ser feito, porque as urnas já foram lacradas, as urnas, elas estão prontas para serem distribuídas em todas as sessões eleitorais. Ou seja, se alguém inoculou as urnas com o vírus, para que nesse vírus estejam inseridos dados favoráveis ao PT, como o Bolsonaro disse, que 40 votos serão contados em todas as sessões eleitorais do Brasil em favor do PT, nós definitivamente vamos assistir o PT e a esquerda voltar à presidência do Brasil. Se o que o Bolsonaro disse for verdade, não é que eu esteja duvidando do Bolsonaro, não. Esse fato, se nós ali na frente, porque agora está fácil, o que o Bolsonaro disse, agora está fácil. Porque tem urnas e locais no Brasil que não tem a menor condição, a menor possibilidade do PT fazer 40 votos na legenda. Então está muito fácil da gente saber se a fraude aconteceu. Tem locais que o PT não faz nenhum voto no Brasil. Newton Silva, Leudo, para não dizer que não se provou nada contra Bolsonaro, houve o caso da insubordinação na caserna, a qual, quando submetida ao STM, ele foi absolvido, o que para mim foi um ato de bravura em benefício de toda a classe. Isso é coragem, é verdade. O Bolsonaro foi caçado com C, ou seja, os militares, seus superiores, foi o Milton Pires, que era o ministro do Exército, tentaram excluir o Bolsonaro das Forças Armadas, porque o Bolsonaro teve a coragem de denunciar os salários insuportáveis, salários que eram insuportáveis do ponto de vista remuneratórios aos militares, que era de miséria, como ele disse, salários miseráveis, e o movimento do Bolsonaro, que quase perdeu a patente de capitão naquela oportunidade. O Bolsonaro, inclusive, disse, vamos fazer alguma coisa. Tentaram dizer que o Bolsonaro, olha,
tentaram criar um croquis que o Bolsonaro queria estourar a ponte. Claro que foi de dentro, foi o serviço de inteligência que fez isso para sustentar, para sedimentar a denúncia contra o Bolsonaro. Evidentemente que no Superior Tribunal Militar isso não avançou, porque não havia provas, e inclusive colocaram em dúvida a elaboração daquele croquis do atentado a uma ponte lá no Rio de Janeiro. Tem nada contra o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem credibilidade suficiente, Newton, para fazer a denúncia que ele acaba de fazer. De dizer sim que haverá fraude. Que haverá fraude. Daí algumas pessoas entraram aí e disseram assim, mas você disse que não ia ter fraude. O quê? Queria que eu dissesse? Eu não tenho poder, não tenho autoridade para dizer que tem fraude. Agora, se o Bolsonaro disse hoje que as urnas serão fraudadas, eu vou repetir aqui. O Bolsonaro fez uma manifestação à nação brasileira na tarde do dia 16 de setembro de 2018, dizendo que nós teremos fraude 2 vezes na eleição desse ano. A primeira fraude será a inclusão de 40 votos em cada sessão eleitoral em favor da bancada federal do PT, e claro que da bancada estadual, para não deixar o PT morrer no cenário político. Isso é possível? É claro que é possível. Por que é possível, Leudo Costa? Por um detalhe simples. Vocês não esqueçam que o software livre que é utilizado para alimentar as urnas, ele é uma criação do pessoal do PT. Quem fala isso agora é o Leudo Costa, que foi processado pelo cara criador do software livre no Brasil. O Mazzoni me processou porque eu disse que eles estavam vendendo dados do Serpro. E o Serpro me processou também, que agora é público, todo mundo sabe que vende dados. Mas agora é a coisa mais pública do mundo, a investigação nesse sentido no Ministério Público Federal. E o próprio Serpro confessou que vendia dados, sim, que 9% era vendido. O Paulo Bernardo foi preso, acusado de vender os dados do governo para empresas de empréstimo de dinheiro. Então não há nenhuma novidade no que eu disse, eu só falei a verdade. Agora, se o juiz quiser me condenar porque eu falei a verdade, definitivamente nós estamos mergulhados num país dominado pela esquerda e dominado, inclusive, no judiciário pela esquerda. Mas o PT diz que não, que o judiciário é injusto. Daí o Toffoli, como diz o Milton Pires, goleado lá, tomou todas lá, foi falar do Cazuza no dia da posse dele. Cazuza e o outro, aquele outro menino lá que era, acho que do Capital Inicial, coisa parecida, que o sobrenome dele é Manfredini. Então, definitivamente nós estamos mergulhados no caos. O Bolsonaro denunciou hoje que o Brasil está mergulhado no caos, com fraude à vista na eleição, que será impossível vencer o Haddad no segundo turno, porque tudo está combinado, tudo está preparado nas urnas, está tudo pronto para a fraude eleitoral. Palavras do Jair Bolsonaro hoje à tarde. E que tão logo passe a eleição, nós teremos perdido todas as nossas liberdades democráticas. Então ele fez um alerta ao povo brasileiro para que não se deixe enganar, que nós tenhamos uma participação na eleição de outubro, uma participação direta, objetiva e que nós não podemos permitir que a fraude se configure na eleição de outubro. Então eu não posso fazer nada mais aqui a não ser me tornar um papagaio repetindo o que o Bolsonaro disse hoje à tarde. E eu espero que surjam no Brasil jornalistas que façam um exame de consciência na noite desse domingo para segunda-feira e ao menos façam pelo menos coloquem em prática uma das lições primárias, primordiais do jornalismo: questionar o assunto. Que questionem por qual foi o motivo que o Jair Bolsonaro fez uma denúncia dessa magnitude hoje. Eu não quero dizer... Ô Terezinha, você está me deixando sozinho aqui. Eu não sei, eu não consigo, sabe? Eu não consigo ir além do que nós ouvimos e do que nós vemos. É mais um atrativo para as pessoas que não estão engajadas com assuntos políticos
ver o vídeo do Bolsonaro. É verdade. O pessoal estava colocando algumas informações aí, de vez em quando eu leio, porque é importante que eu leia. Ó, pintinha, galinha de bolinha, pintinha, chegou a pintinha de bolinha aqui, ó. Como é que conta a nossa... A galinha pintadinha, nossa... Não, a galinha pintadinha é azul, meu amor. Ah, é azul? Ei, Terezinha, então você bota eu aí, vamos não. ter que trocar aqui. Bota eu aí com você. Oi, gente. Agora tem dois aqui. Tudo bem? A gente tá aqui ou lá? Não, tá aqui embaixo. Aqui? Oi, tudo bem? Boa noite. Eu tô com essa carinha boa aqui, mas assim, eu tô triste, viu, gente? Tô muito preocupada. Preocupada com o que eu ouvi hoje do capitão Bolsonaro. Eu estou feliz por ver que ele está melhorando. Isso nos traz um alento, sabe? A gente vê que ele é forte e que ele está reagindo, a saúde dele, o organismo dele está reagindo bem ao tratamento e que logo, logo ele vai para casa e vai continuar se cuidando e melhorando, e vai voltar a trabalhar, e vai voltar a lutar pelo nosso país, vai lutar pelo nosso futuro. Mas, assim, ao mesmo tempo eu fiquei triste e preocupada com o que foi dito. Porque, na verdade, no fundo, a gente já sabia disso, né? A gente já sabia, a gente vem debatendo isso há muito tempo. E não querendo acreditar nisso. Exatamente, a gente não quer acreditar. Mas, infelizmente, é muito preocupante. Então, o que eu quero pedir a vocês aqui, como eu peço todos os dias. Não se esqueçam de curtir a nossa live. Não se esqueçam de compartilhar. Não é por nós, não. É por vocês, pelo nosso país. Porque é um canal das pessoas aqui. Exatamente, porque este canal é o nosso canal. E quando eu digo nosso, eu não estou falando de mim e do Leudo, não. Eu estou falando de vocês também. Porque nós formamos aqui uma grande família, que hoje já está com quase 113 mil pessoas. E nós temos que fazer chegar essas palavras, essas informações, ao maior número possível de pessoas. Então, eu estava olhando lá na outra sala, nós estamos com mais de 5 mil pessoas assistindo e nós temos 2 mil curtidas. Então, assim, eu acho que essas 5 mil pessoas que estão aqui assistindo, nos vendo aqui, estão aqui conosco, porque vocês entram na nossa casa, nós entramos na casa de vocês todos os dias, vocês precisam curtir as nossas lives e compartilhar com os amigos e conversar com as pessoas e fazer chegar às pessoas essas informações, porque o maior número possível de pessoas, de brasileiros no mundo inteiro, e eu não estou falando dos brasileiros só aqui do Brasil, porque nós temos aqui no nosso canal brasileiros do mundo inteiro, como é o exemplo da Clélia, que está em Nova York, da Vera, que está em Boston, da Júlia, que está em Genebra, na Suíça, da Glória, que está em Nova York. Nós temos gente em Londres, nós temos a Liz, que está no Liz Klein, que está no Arizona. Então, assim, a gente está falando para os brasileiros e os brasileiros do mundo. É muito importante que a gente faça chegar essas informações para o maior número possível de brasileiros. E como é que a gente faz isso? Compartilhando, curtindo, porque quando a gente curte, quando a live é bastante curtida, ela é mais espalhada assim, pelo Brasil e pelo mundo nas redes sociais. Então, assim, é muito importante que a gente faça isso. E vocês precisam nos ajudar. O Ledo fica falando que eu repito, é muito importante, mas realmente é muito importante, porque eu confesso para vocês, eu fiquei bastante preocupada com o que eu ouvi e com o que eu vi o capitão Bolsonaro falar hoje. Não, a minha conversa aqui com o Milton Pires, ela foi esclarecedora. O Milton Pires tem uma visão de Brasil, uma visão política muito acurada. O Milton Pires é um cara muito inteligente. E eu senti o Milton Pires hoje muito travado. Depois eu vou falar com ele no telefone. Eu senti ele muito preocupado, porque o Milton Pires é muito espontâneo. O Milton Pires diz muito o que ele pensa. E hoje eu vi o Milton Pires travado, extremamente travado. Isso é uma demonstração, claro, que a gente está preocupado. Que nós estamos preocupados, que a gente está vivendo um momento de extrema insegurança política democrática no Brasil. Porque se vocês esperam que os militares vão fazer alguma coisa para mudar esse cenário, esqueçam. O Brasil está entregue nas mãos dessa gente. O Poder Judiciário se presta para soltar o José Dirceu
e soltar todos os presos que estão sendo recolhidos por ordem de juízes de carreira, de juízes que se prepararam para ser juízes, que têm compromisso com o Brasil, que são servidores de Estado, eles estão à mercê da decisão de gente que ganhou o cargo de ministro, que não tem compromisso nenhum com o Brasil. Compromisso é só com seus senhores, com seus mentores, que eu costumo chamar de seus mecenas, que lhes deram de graça um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eles conseguem fazer festas, como vocês assistiram a festa da posse do Dias Toffoli. Nunca na história da República, a não ser o baile da Ilha Fiscal que derrubou o Império, teve uma festa tão grande para um ministro tomar posse de presidente do Supremo Tribunal Federal. É a maior festa da história do judiciário brasileiro, esta festa em favor do Toffoli. Que talvez essa não seja só uma posse de presidência do Supremo, né? Porque nós sabemos, o Toffoli foi advogado, se vocês olharem o currículo do Toffoli, está rodando por aí pelas redes sociais. O Toffoli, ele, antes de ser ministro, ele foi advogado do PT por longo tempo, né? Ele tentou ser juiz por diversas vezes, ele fez concurso e não passou no concurso, e aí ele advogou para o PT um longo tempo, prestou serviço para a Urcrim, até chegar o momento de receber em troca do seu trabalho pelo PT a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora na presidência do Supremo, ou seja, ele preside um dos 3 poderes da República, porque os outros 2 a gente sabe que estão completamente corrompidos, que é o judiciário, que é o legislativo, com os deputados e senadores, a maioria envolvidos em corrupção. A maioria envolvido em corrupção. A pergunta que eu faço é a seguinte: quantas vezes o Temer, o Rodrigo Maia, o presidente do Senado lá, o cearense lá, o Eunício agora, o Eunício, vão criar condições para que o Dias Toffoli assuma a presidência da República até o dia 31 de dezembro? Quantas vezes? E quantas decisões tomará o Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal? Quantas decisões tomará ele e que não serão decisões de interesse do país, e sim de interesse de uma organização criminosa? Porque ele é o presidente do Supremo agora. O Roberto Delgado mandou para mim aqui: pelo imenso apoio espontâneo que o Bolsonaro vem recebendo, não creio que terão coragem de fraudar as urnas. A Maria Lenise Magalhães de Carvalho mandou para nós aqui um superchat, muito obrigado. E a Rosana Marques está insistindo aqui, é a segunda vez que ela me chama a atenção, para que a gente faça um mandado de segurança das eleições. Ô, Rosana, se a Câmara dos Deputados, se o Congresso Nacional, por maioria, que derrubou o veto da Dilma, não conseguiu convencer o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal a fazer o voto impresso, que eles não tinham que decidir se é constitucional ou não. Foi decidido pela maioria. Inclusive derrubaram um veto presidencial. Tinham mais que fazer a eleição com um comprovante impresso da eleição. Eles não respeitam ninguém. A justiça brasileira passou todos os limites. Estão legislando. O que eles não gostam que os deputados fazem, eles mudam lá seu bel prazer, e não tem nenhuma revolta por parte dos parlamentares, que todo mundo está com o negócio na estaca. Todo mundo está com o negócio na cruzeta lá. Por quê? Porque roubaram, participaram da organização criminosa, são bandidos. Então não tem como exigir de parlamentares que devem muito. Ou vocês acham que a libertação do Richa e tudo mais já não é um negócio lá na frente? Rosana, e com todo respeito, a sua ideia não deixa de ser interessante, fazer um mandado de segurança, mas nós estamos falando aqui da possibilidade de o presidente da mais alta corte de justiça brasileira ser uma pessoa de pouca confiança. Não há nenhuma chance da gente ser vitorioso num assunto dessa natureza no judiciário. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Infelizmente, não. Eu quero fazer uma pergunta aqui porque eu não tenho poder para isso, mas sei que minhas lives chegam lá na família do Bolsonaro, chegam no Gustavo Bibiano, no Eduardo. Pode assumir a autoria aí no meio do caminho, não tem nenhum problema. Por que o Bolsonaro não faz uma denúncia lá do hospital para a ONU,
que a eleição no Brasil vai ser fraudada. Por que o Bolsonaro não faz isso? Eu quero ver se a imprensa vai dar a mesma atenção que deu pro bilhete que mandaram aí para mandar o Lula participar da eleição. Pois é, por que os dirigentes da campanha do Bolsonaro, e eu vou aqui falar do Onyx Lorenzoni, que tá buscando apoio da Procuradoria-Geral da República, denunciando na OAB, por que em vez de tentar buscar apoio interno, que ele sabe que nós não temos apoio interno, ele não gasta essa energia buscando o apoio da ONU, assim como o PT faz? Eu quero dar um recado direto. Uma sugestão. Eu quero dar um recado direto aqui, é público. Doutor Adão Paiani, senhor que é assessor do Onyx Lorenzoni aí, com quem eu tenho uma profunda animosidade pública, porque ele não gosta de mim, mas o Brasil está acima de tudo. E tu também não gosta dele? Eu também não gosto. Mas o Brasil está acima de tudo. O senhor pode pegar a minha ideia aí e o senhor fazer um documento do Jair Bolsonaro denunciando a ONU, só pegar o vídeo de hoje e mandar para a ONU, não precisa fazer mais nada. O senhor pega uma cópia desse vídeo e encaminha para a ONU, mas dê publicidade, diga o senhor, doutor Adão Paiani, advogado do Onyx Lorenzoni, encaminhou à ONU uma denúncia do candidato que sofreu um atentado político porque o bispo, o Adélio Bispo, não é criminoso, ele é um terrorista. Hoje eu consegui definir a história do Adélio, ele é um terrorista, e sendo um terrorista, a ONU, que cuida da segurança, hipoteticamente, dos países, para os países não entrar em guerra, para os países não entrar em atrito, para que não ocorram embates internos entre cidadãos do mesmo país. Então está na hora do Onyx Lorenzoni e do Adão Paiani fazerem uma representação junto à ONU. Eu não preciso assinar com os senhores, pode assinar, tem minha autorização, mas é uma ideia nossa aqui do Cristal Vox e da minha querida Rosana Marques, que também é autora da ideia, porque ela não soube, ela sabia o que dizer, mas não se deu por conta que não é mandado de segurança, e sim uma representação na ONU. Muito obrigado, Rosana, você é muito inteligente. Até parabéns. Porque o doutor Paiani ficar criando fato político aqui no Brasil e mandando para a imprensa, não vai resolver o nosso problema, não vai eleger o Onyx, não vai resolver o nosso problema. Então, acho que o senhor tem possibilidade, tem condições de levar esse processo para a ONU. Está aí, ó, nós podemos fazer um abaixo-assinado nacional aí, evidentemente que não é pelo Cristal Vox, porque a gente sabe que tem muita gente no caminho que não vai concordar porque saiu aqui do Cristal Vox. Mas nós temos aí 113 mil brasileiros que estão com a gente já, faltam só 100 para chegar a 113 mil. Eu achei que nós íamos levar mais ou menos uns 2 anos para chegar em 200 mil e vai ser em 2 meses, Terezinha, tu vê? Como a gente está conseguindo. Não se esqueçam de se inscrever, vocês que estão nos assistindo. Como eu disse antes, é muito importante que a gente leve essas informações aos menores recantos do Brasil que a gente puder. Então, quem estiver nos assistindo que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e compartilhe as nossas lives, curta as nossas lives, para que a gente chegue ao maior número possível de Terezinha, pessoas. eu tenho que falar nas pessoas aqui, são muitas que estão participando do Superchat. Eu não falei do Superchat hoje. Eu não pedi para ninguém participar do Superchat, embora as pessoas tenham participado muito do Superchat. Que bom, muito obrigado, gente. Hoje eu não fiz discurso Superchat, que é uma plataforma monetizada que a gente tem aqui no YouTube, que é a forma de manter o nosso trabalho. Hoje é a 3ª vez no domingo que a gente está trabalhando aqui, conversando com vocês, e só com informação boa. O nosso canal é um canal muito definido ideologicamente, não temos medo de dizer o que nós pensamos, estamos fazendo nosso trabalho aqui. Amanhã a gente vai trabalhar muito sobre essa declaração do Bolsonaro, porque a coisa mais importante da semana será sim, porque nós vamos trabalhar sobre esse assunto, da necessidade da ONU estar presente aqui no Brasil nas eleições, e daí se disserem alguém lá do Tribunal Superior Eleitoral, não precisa de ONU porque as eleições são limpas. Não, me perdoem, mas o candidato Bolsonaro está denunciando que as urnas já foram preparadas para fraude, que 40 votos serão colocados na legenda do PT em todas as urnas do Brasil. Bolsonaro disse isso tem 2 horas.
e que o Haddad está pronto, tudo preparado para o Haddad ganhar a eleição no segundo turno. Por quê? Porque o software livre que alimenta as urnas é do PT. Simples. Os Simples. líderes do software o programa do software livre que é utilizado é dos líderes do PT. Precisa mais alguma coisa? Querem que eu escreva? Tá bom assim? Então tá, é para hoje. Então, Marcel, você que está dizendo aí que está fazendo um teste para participar do Superchat, vai lá no vermelhinho, manda uma contribuição para nós, que eu vou ficar feliz, mas muito obrigado pela que você já fez. Zé Luiz Bruno, meu irmão, muito obrigado, você está sempre comigo aqui, confirmando o que disse o capitão Bolsonaro. Que alegria vê-lo bem, eu também estou muito feliz. Confirma-se também a ilegitimidade do próximo governo. Bom, quem fala em ilegitimidade do próximo governo é o general Vilas Boas. O general Vilas Boas tem uma semana que falou que pode ser contestada a legitimidade do próximo governo. O PT enlouqueceu, que o Vilas Boas não podia falar sobre isso. Vocês notaram uma coisa? Tem uma semana que o Vilas Boas disse que quem vencer a eleição será questionado diante da ilegitimidade. O Vilas Boas já sabia disso. O Bolsonaro só repetiu hoje o que o Vilas Boas disse sem dizer há uma semana, Terezinha. Então, estou dizendo aqui, não vejo outra saída, não sei intervenção. Quem está dizendo isso é a Creuza. Canal Júnior Dias, as eleições serão fraudadas. Depois dessa tentativa de assassinato, vocês acham que ele conseguiria governar se fosse eleito? Só tem uma solução, intervenção militar. Estou dizendo aqui porque estão escrevendo. Cristiano Zunkovski. Leudo, qual seria a possibilidade de nós pegarmos nas armas e invadir Brasília se fraudarem as eleições? Eu estou disposto a morrer pelo país, e você? Olha, Cristiano, eu sou um soldado, tenho 62 anos, sou um cabo velho de comunicações, entendo tudo de comunicações, aí estou junto, tá? Rosana, boa, Leudo. Se for após a eleição, vão dizer que o Bolsonaro não aceitou a derrota. Claro, o Bolsonaro é inteligente. Os caras são loucos. Paguei e não fui convidada para essa festa. Eu também não fui convidado para a festa do Toffoli. Terezinha, temos 1h06 dessa live. E eu conto para vocês que o Teodorinho foi embora de volta pro país dele lá. O Teodorinho pegou o avião e se mandou, mas deixou o dinheiro e os relógios de diamantes ficaram aqui. Agora, temos que saber o que eles vão fazer com esses diamantes e com esse dinheiro, né, gente? Não, eles são presos, esses serão colocados à disposição do juízo de Campinas. Espero que isso seja público e que tenham todo cuidado. Não, o guardião disso será o juiz federal de Campinas, não te preocupa com isso. Mas o Teodorinho foi embora. Mas o Teodorinho não foi embora. Voltou pro país dele. Não, ele só foi buscar mais dinheiro. Sério? Sério, ele disse que está doente e precisa de um tratamento médico no Brasil. Ah, então ele foi lá buscar mais. Foi buscar mais dinheiro. Tá. O Teodorinho foi buscar mais dinheiro. Pode ter certeza. Mas agora vamos cuidar disso quando ele chegar aqui. Agora ele vai mandar um dinheiro por cabo, para doleiro, para alguém. Ele vai mandar dinheiro, porque esse aí perdeu, ele vai buscar mais 20 milhões lá. Tem muito diamante lá. No país dele tem muito diamante. E o Brasil já, esses dois governos da Dilma e do Lula aí, aqueles 900 milhões de dólares que eles perdoaram de dívida lá da Guiné Equatorial, isso agora tem que voltar um pouco para a campanha. Mas é pouco, né? 2%, 3% do dinheiro só. Não, mas isso é o que apareceu nessa viagem. Quantas eles já fizeram? Quantas eles já mandaram? Quantas ainda vão mandar? O Hamilton Ota diz, há uma ideia inteligente do professor Diego Aranha da Unicamp para fiscalizar as urnas eletrônicas com um app desenvolvido pela equipe dele. Não, nós vamos ter que buscar todas as soluções. O IPACE 1, estamos junto, meu país também, CB Inteligência. Opa, vamos lá. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês aí, você sabe que hoje aconteceu um fato muito interessante. A Terezinha podia abrir a live das 14 para mim, a live das... Foi o Bentinho que a gente fez. Um amigo nosso foi no máximo do vermelhinho e nos mandou a maior contribuição aqui do Superchat, aconteceu hoje. Um amigo nosso nos mandou. E foi bem na hora que a gente desligou. Foi na hora que a gente desligou o computador e a contribuição apareceu depois. Então a Terezinha vai tentar ali olhar, ver se ela consegue encontrar para mim. Consigo. Que eu quero fazer um agradecimento público a um dos meus irmãos aqui do Crystal Vox, que hoje fez porque isso que eu chamo de mecenas, fez a gentileza de fazer uma contribuição, a maior contribuição possível aqui no Superchat, e ele no final da live mandou pra gente. Eu fico muito feliz,
porque isso é uma forma das pessoas que acreditam no nosso trabalho demonstrar essa... E que além de acreditar no nosso trabalho, entendem que este é um trabalho. E isso é fundamental. Nós estamos aqui trabalhando e essas pessoas, como todos vocês que participam do Superchat, muito obrigado do fundo do nosso coração, porque eu sei que vocês entendem que esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui, embora nós estejamos lutando por uma causa que é o futuro do nosso país, este é o nosso trabalho e nós, de alguma forma, vocês nos ajudam nos remunerando. Muito obrigado. Vou achar o nosso amigo aqui. Rudimar, é verdade. Se tem plano para o segundo, vai dançar, porque o Brasil inteiro vai votar no Bolsonaro e vai passar régua no primeiro turno. É isso que vai acontecer. Mas o Bolsonaro está visando... Roberval Chaves do Carmo. Roberval Chaves do Carmo. Deixa eu fazer um corte aqui. O Roberval Chaves do Carmo, publicamente, nessa live aqui que tem 5.538 brasileiros com a gente, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Terezinha, mesma coisa. Com certeza. Muito obrigado pela sua generosidade e por entender que nós estamos trabalhando e que nós, de alguma forma, precisamos ser remunerados pelo nosso trabalho. Obrigado extensivo a todas as pessoas que sempre participam do nosso Superchat, que são as pessoas que sabem da nossa dificuldade aqui de construir a nossa luta patriótica aqui por um futuro melhor, por um país melhor para nós, para nossas famílias, que nós nos consideramos da família de vocês e consideramos vocês a nossa família. Roberval, deixa eu dizer para vocês uma coisa aqui. Você sabe, você é testemunha, que nós passamos muito trabalho aqui. A gente passa trabalho demais. Porque tudo que a gente tem aqui, você vê, nós temos um ameaço de televisão aqui. Mas é só eu e a Terezinha e o Furacão, quando pode vir ajudar a gente. O Furacão tá com a mãezinha dele doente essa semana, mesmo assim ele veio. E ele veio aqui, então a Terezinha está cortada ali. Vai mais um pouquinho para lá, Terezinha, para aqui não aparecer. Aí, então, assim... As pessoas, Roberval, nos ajudam muito aqui. E uma forma que os nossos irmãos acham é colaborando com o nosso Superchat. E você entendeu isso. Você fez a maior contribuição aqui no Superchat foi você que fez. Mas nós temos outras pessoas que já colaboraram muito fora do Superchat, que são nossos irmãos, a Jocelda, a Vera, a Clélia, a Rosa, o Roberto, a Ana Cecília, Alice Klein. Alice, tem muita gente que além do Superchat, o Arouca, todo mundo colabora com a gente, o delegado Ademar, e eu vou dizer 200 nomes aqui de pessoas que colaboram com a gente todo o tempo, mas você é especial, porque você hoje colaborou conosco num momento muito importante para nós, que nós estamos começando a voar. Quando a gente começa a voar, a gente não sabe ainda o tamanho e o peso da asa. A gente está com umas câmeras emprestadas do Furacão aqui, porque nós compramos esse software que vocês estão vendo aí, maravilhoso, para esse fundo que vocês estão vendo aqui, ele não é de verdade, tá? É um software, virtual. É um cenário virtual. Mas é um software que nós compramos essa semana e para usar esse software nós precisamos de câmeras que não podem ser as câmeras dos nossos computadores aqui, porque elas nós não conseguiríamos fazer essa imagem que vocês estão vendo com essa câmera do computador. Então, o Furacão trouxe da casa dele algumas câmeras profissionais que estão aqui emprestadas para o Crystal Vox e devagarinho a gente vai juntando com o apoio de vocês e vamos comprar as câmeras profissionais para o próprio Crystal Vox. Gente, obrigada, gente. Então, assim, eu vou terminar o assunto aqui, porque a Terezinha se empolgou hoje. Graças a Deus ela melhorou, ela estava muito nervosa com o assunto aí da declaração do Bolsonaro. Rudimar, PT tem um plano B. No segundo turno se ferraram, Bolsonaro passa no primeiro turno. Leudo, é o Landscape Alves. Leudo, muito obrigado, querido. Alves, muito obrigado. Leudo, temos que nos mobilizar e exigir o voto impresso, agora ou nunca. Nossos generais estão de cócoras para o Brasil. Muito obrigado. João, foi para o Nordeste. Olha, não tem. O PT é só se roubar. Não dá para não dar Bolsonaro. É verdade. Bolsonaro vai ganhar a eleição. Mas estão tentando. Diogo Rocha, obrigado. Jorge Silva, obrigado. Roberto Delgado, tentei ganhar do Roberval por pura vaidade. Mas recebi a seguinte mensagem.
você atingiu o limite máximo de 500 diárias. O Roberto bota pouquinho lá. Obrigada, querido. E eu dá um vermelhão, né, Roberto? É meu Deus. Mas, assim, eu falei em você, acabei de falar em você. Mas assim é legal, porque a gente consegue falar mais vezes com você. E muito obrigada, Roberto. Você tem sido um grande parceiro. A dupla Roberto e Roberval aqui, viu? Espetáculo. A dupla sertaneja hoje do Cristal Vox, Roberto e Roberval. Então, para todos vocês que nos estão acompanhando aí, 20 horas e 13 minutos, 1h14 dessa live, começou às 19h. Hoje é domingo. Eu quero dizer para vocês que é um dia muito especial para nós. Muito especial. A gente teve uma participação massiva aí. Nós fizemos 3 lives e nenhuma das lives teve audiência inferior a 5 mil brasileiros. Nós estamos agora, por exemplo, com o nosso vídeo da manhã. Ele está na hashtag dos vídeos em alta. Já vou olhar aqui para vocês. Se não me engano, ele estava na hashtag dos vídeos em alta. Não é este aqui, não. Mas a gente hoje já teve no YouTube, nas hashtags de vídeos em alta, e eu não consigo de hashtag, eu digo que nem a Joyce, o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, e daí eu digo hashtag, mas eu não tenho nada de carioca, não. Nesse momento, o vídeo postado hoje de manhã, que a live da manhã de hoje, nesse momento está na hashtag dos vídeos em alta, na posição 22. E hoje é dia de futebol, é tudo que é futebol. Estamos chegando a 77 mil visualizações nesta live. Então, da que foi feita ao meio-dia. Então foi nessa que o Roberval colaborou com o nosso superchat aí. A gente agradece muito. E antes da gente ir embora, podia entrar umas 3. Olha aqui, ó, Rosana Marques, ó. Ô, Rosana! Você me deixa. Eu achei que alguém. A Rosana vem dar um vermelhão aí, ó. Obrigado, Rosana. Obrigada, querida. Obrigado pelo vermelhão aí. Deus te ilumine, querida. Obrigado. Muito obrigado aí. E também. Você viu que a tua ideia aí, nós vamos tocar em frente aí uma denúncia para a ONU. Você queria o mandado de segurança, vamos fazer muito mais. Denúncia para a ONU aí de fraude nas eleições. Até para ver que tipo de repercussão tem na imprensa internacional aí. Parabéns aí pela tua ideia, viu? Muito obrigado pela tua participação. E também falta só menos de 60 pessoas, exatamente 58 pessoas inscritos para que nós cheguemos a 113 Bom, mil. Vamos fazer uma coisa? Vamos chegar a 113 agora? É? Dos 4.966 tem comigo Quem ainda? Quem não se inscreveu? Quem não se inscreveu no canal? Vai lá agora, faz inscrição no canal, curte o canal, se inscreve no canal, aperta o sininho antes de ir embora, para que a gente chegue a Gente, não é possível. 113 mil, Terezinha. Sim, 113 a gente mil. Está começando a engatinhar, gente. Obrigada, pessoal. E eu estou reclamando aqui publicamente. O YouTube não me mandou minha placa ainda, Terezinha. É verdade. Tá, eu estou esperando minha placa de 100 mil aí. Estão me devendo, certo? Eles vão me mandar de 500 de seguida aí. E eu vou. Daí sim, daí com 500 tu pode ser cidadão do mundo. Então, quem não se inscreveu no canal e estiver aí por acaso, pode se inscrever e aí a gente. E os que não tiraram o escorpião do bolso, tirem que daqui a pouquinho eu vou embora. Termina a live com 113 mil inscritos. Isso é muito legal, Para encerrar a live. Uma honra. Não vou embora, não. Para encerrar a live do meu caderninho aqui, das palavras do Jair Bolsonaro, dizendo que o Lula, se o Lula fosse inocente, como ele diz que é, se o Lula não tivesse cometido nenhum tipo de crime contra o Brasil, contra a sociedade brasileira, pronto, não tivesse... Muito obrigada a todos vocês. Chegamos a 113 mil inscritos. Somos muito gratos a todos muito obrigado, vocês. Muito obrigado. Ô Rosa, sou Bolsonaro e Mourão. Então, Rosa, você também me deixa constrangido aqui, mas muito obrigado. Ô, Rosa. Então, Rosa é sempre muito generosa. Então, eu quero dizer... Rosa muito generosa. Ô, Paulo Rosa, obrigado. Beijo, Cláudio Moreira, obrigado. Quero dizer para vocês o seguinte, por favor. Tá bem, não vou te interromper. Por favor. Eu quero Beijo, falar... Beijo. Tchau. Eu quero falar para vocês, no encerramento da live, o que falou o Bolsonaro. Eu vou até cortar aqui, porque quero olhar no olho de vocês. O Bolsonaro disse hoje na cama do hospital que o Lula, olhe bem, se fosse inocente, se não tivesse cometido os crimes que cometeu contra o Brasil, se tudo fosse mentira, se tudo fosse invenção do Sérgio Moro, se tudo fosse invenção
da Polícia Federal, se tudo fosse invenção da Procuradoria-Geral da República, ele, Lula, teria pedido asilo político numa embaixada brasileira para de dentro da embaixada se defender das acusações que ele diz que não são verídicas. Mas que, segundo o Bolsonaro, que o Lula só está preso porque eles prepararam esse cenário todo para vitimizar um ladrão, para que esse ladrão, o chefe maior da organização criminosa, de dentro do presídio comandasse a eleição e elegesse seu poste. E mais, cobrasse a conta de quem deve para ele para fraudar as eleições, para mexer nas urnas e transformar o Brasil em janeiro num país socialista, num país comandado por mais um petista. Palavras do Bolsonaro hoje. Portanto, vocês não se deixem enganar por essa gente. Paulo Rosa, obrigado. Diogo Novak, obrigado. Compartilhei live do Jair Bolsonaro e o Face removeu. Ah, mas isso vai acontecer. Eu já sabia que isso ia acontecer. O Facebook vai remover o tempo todo a live do Bolsonaro. Porque eu sabia, por isso que a gente baixou a live do Bolsonaro aqui. Nós temos ela na íntegra aqui no nosso arquivo. Porque eu sabia que aquela live do Bolsonaro, segundo os padrões do Facebook, porque ele está doente, está no hospital, está numa cama, segundo o Facebook, fere os padrões. Mas não se preocupem não. A live está na capa do cristalvox.com. A live do... Ela está dentro do nosso vídeo está também. Está dentro do nosso vídeo e está na capa do site cristalvox.com. Vocês podem assistir lá, porque agora a matriz é aqui, é uma das matrizes, está conosco aqui no Cristal Vox. Mas vocês podem assistir www.cristalvox.com. E também está na página do Bolsonaro, que não tiraram do Bolsonaro. Lá permanece. E a live lá no site do Bolsonaro, de hoje, já passou de 3 milhões de visualizações. Tá com tu não tinha dado tchau? 2 milhões. Ah, é mesmo, tinha dado tchau. Vocês viram como é que a Terezinha, depois vocês me acusam. Depois vocês me acusam. Ela deu tchau, foi embora, depois que ela pega o microfone e não sai falando. É porque eu tô falando. Mas olha, o Komatsu sai sem freio, descida abaixo, assim. 3,2 milhões de visualizações já está a live do Bolsonaro no Facebook. Ô, Teófilo Arouca, Tiago de Mela, poeta, diz: faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo, gente. Nós voltamos amanhã no nosso horário, mas antes de ir embora, vocês não imaginem que eu não vou fazer o meu encerramento que eu faço. Levanta-te, meu irmão. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Calúnia, tentaram tirar tua vida de forma covarde e suja, mas o que eles não sabiam da sua proteção divina, e todo o povo brasileiro te vem implorando por tua vida. Oh, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Levanta, missa. Mensagem pra você, capitão. Me falou de você, meu grande amigo. Ele disse para mim que o jogo não acabou, que a sua grande missão na terra apenas começou. Capitão, levanta, no câncer. Deus está contigo, sempre frente avante. E o povo patriota precisa de você. Vamos embora, vamos vencer.